Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Bom, mais uma vez estamos reunidos para estudarmos o Evangelho de Jesus, né? E vamos fazer aquele nosso carinho para o nosso mentor, cantando a canção que foi feita em homenagem a ele. Cláudio, por favor. Obrigada, Cláudio. Vamos fazer a nossa página de abertura do livro da Esperança, mensagem de Emmanuel, recebida pelo nosso querido Chico. Vamos abrir ao acaso e capítulo 27, na luz da indulgência. E se ao que quiser pleitear contigo, tirar-te o vestido, larga-lhe também a capa. Jesus está em Mateus, capítulo 5, versículo 40. Sede indulgentes com as faltas alheias, quaisquer elas sejam. Não julgueis com severidade, senão as vossas próprias ações, e o Senhor usará da indulgência para convosco, como de indulgência houverdes usado para com os outros. Capítulo 17. Anseias pela vitória do bem, contudo, acende a luz da indulgência para fazê-lo com segurança. Todos nós, espíritos imperfeitos, ainda arraigados à evolução da Terra, reclamamos concurso e compaixão um dos outros, mas nem sempre sabemos por nós mesmos quando surgimos necessitados de semelhantes recursos. Em muitas circunstâncias, estamos cegos da reflexão, surdos do entendimento, paralíticos da sensibilidade e anestesiados na memória sem perceber. O irmão da luta de ontem mostra-se hoje em plena abastança material, delirando na ambição desenfreada. Certo, aspiras a vê-lo recambiado ao próprio equilíbrio, a fim de que o dinheiro lhe sirva de instrumento felicidade. No entanto, para isso, não comeces por censurar-lhe o procedimento.
usa a indulgência e renova-lhe o modo de pensar e de ser. O amigo escalou a evidência pública, fazendo-se verdugo em nome da autoridade. Queres garantir-lhe o reajuste para que o poder se lhe rija em caminho de paz. Entretanto, não te deis a isso exibindo atitude condenatória. Usa a indulgência, clareando-lhe o raciocínio. A jovem do teu convívio embriagou-se na ilusão, caindo em sucessivos abusos, a pretexto de mocidade. Justo suspires por reintegrá-la no harmonioso desenvolvimento das próprias faculdades, situando-a no rumo das experiências de natureza superior. Todavia, por ajudá-la, não lhe reproves os sonhos. Usa a indulgência e ampara-lhe a meninice. O companheiro, em provas amargas, escorregou no desânimo e tombou em desespero. Claro que anelas para ele o retorno à tranquilidade. No entanto, não te entregues às críticas que lhe agravariam a irritação. Usa a indulgência e oferece-lhe apoio. O próprio Criador espera as criaturas no transcurso do tempo, tolerando-lhe as faltas e encorajando-lhe as esperanças, embora lhes corrijas todos os erros através de leis eficientes e claras. Indiscutivelmente, ninguém constrói nada de bom sem responsabilidade e disciplina, advertência e firmeza, mas é imperioso considerar que toda boa obra roga auxílio, a fim de aperfeiçoar-se. Pensa no bem e faze o bem. Contudo, é preciso recordar que o bem exigido pela força da violência gera males inúmeros em torno e desaparece da área luminosa do bem para converter-se no mal maior. É isso aí. Indulgência, indulgência. A gente quer para a gente, mas a gente às vezes esquece de ter com o próximo. Fica aí a mensagem da noite. Vamos fazer agora a nossa prece para iniciarmos o nosso estudo, rogando a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre querido, a Germano, mentor espiritual desta casa, e toda a sua falange de trabalhadores que estejam aqui ao nosso lado, como irmãos amorosos, fazendo aquilo que nós precisamos, que é mantermos o nosso equilíbrio emocional, a nossa fé, a nossa esperança, mas, acima de tudo, o nosso trabalho, a nossa vontade de acertar, de nos corrigirmos. Que possamos aproveitar essa noite de estudo para nos enriquecermos de conhecimento que nos auxilie nesta caminhada tão difícil. Pedimos por todos aqueles irmãos que cada um de nós trouxe na sua mente, colocou ali nas caixinhas, irmãozinhos encarnados, irmãozinhos desencarnados, para serem tratados pela espiritualidade desta casa. Pedimos por todos também a quem a nossa mente, nesse momento, lembrar, que também seja amparado. Pedimos à equipe responsável pela fluidificação das águas que fique ali, a postos, preparando aquelas garrafinhas, o remédio necessário para a continuidade dos tratamentos. Pedimos pela nossa querida irmã Maeli, que seja amparada, inspirada, para nos trazer conhecimento tão necessário nesta noite. E pedimos, toda a paz que recebemos aqui, que seja também transbordada por fora deste ambiente, auxiliando aos nossos irmãos que estão em desequilíbrio. E assim, então, já agradecidos pelo que começamos a receber ao adentrarmos aqui nesse ambiente, pedimos a permissão para dar início ao estudo desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Então, boa noite. Tem uma irmãzinha aí que eu falei que veio pela primeira vez. Cadê ela? Ela estava ali ensinando.
vocês aí, tá? Sejam bem-vindos à nossa casa, tá? Qualquer coisa, é só perguntar. Maeli, muito obrigada. Obrigada a você, né, pela sua presença. Estávamos sentindo a sua falta. Sim, e eu aí, também. nos beneficia aí com o seu estudo. Boa noite a todos. É uma alegria voltar, né, a essa casa. E é tão bom, né, quando a gente vem falar de Jesus. Enche nossos corações de alegria, de fato. Hoje eu escolhi um tema do Evangelho que é o meu favorito. Obediência e resignação. Lá na pandemia, naquela fase muito tumultuada, foi o texto que eu mais li no Evangelho no Lar. E ela virou, de fato, a minha página de referência, né? Quando eu estou com dificuldade em alguma questão, é ela que eu leio novamente, porque eu entendi que eu precisava dessas duas virtudes, obediência e resignação. Obediência por tudo que eu estava vivendo naquele momento, na minha vida pessoal, mas principalmente resignação diante dos desafios com as pessoas com as quais eu amava e eu amo, né? Então, às vezes, a gente tem algumas questões que nos desafiam, nos tiram desse lugar confortável, que a gente gosta de chamar de zona de conforto, mas que, na verdade, não tem nada de confortável. Ela simplesmente nos oblitera a visão e a possibilidade de crescer. Então, eu quis, nessa noite, compartilhar com vocês um texto que eu já conheço bem, mas que é inesgotável. Inesgotável as possibilidades da gente explorar esse texto exatamente pela sua beleza e por aquilo que ele vai nos ensejar a mexer. Todos nós precisamos de obediência e todos nós precisamos de resignação. Então, ele é um texto simplesmente para a vida. Ele não é só o meu texto favorito, mas ele é um texto com o qual nós vamos nos deparar a qualquer momento. Porque, como espíritos imortais que somos e filhos de nosso Pai, precisamos dessas duas virtudes a qualquer tempo. Seja diante da mediunidade, seja diante da vida material, seja nos desafios com os nossos filhos, com parentes e amigos, seja na profissão, seja dentro da casa espírita, nós vamos precisar de obediência e resignação para que a gente possa viver uma vida feliz. Não há uma vida feliz se a gente não desenvolver essas duas virtudes. Por mais difíceis que elas possam ser, para nós, na atual conjuntura que a gente vive, essas duas virtudes são imprescindíveis. Ah, mas eu tenho fé. Mas se você não for resignado... Sou caridoso. Se você não for obediente, você vai ter problemas. Então, não adianta um coração humilde e desobediente. Não existe, não há nem essa possibilidade. Um coração verdadeiramente humilde, é, por conseguinte, obediente. Pode pegar qualquer exemplo aí que você queira dar de humildade, você vai verificar que no cerne tem obediência. Obediência. Assim como um coração resignado não pode existir se não for obediente. Então, uma coisa está ligada à outra. E a gente gosta muito de usar a obediência, ele vai nos dizer isso já no início. É um texto de Lázaro, que foi recebido em Paris em 1863. E é um texto que está no capítulo 9 do Evangelho, no item 8. Então, capítulo 9, item 8. Depois leiam. Dá para gravar porque é quase 9, 9, né? É 9, 8.
E é um texto muito curtinho, tem 2 parágrafos grandes, mas que dão conta da gente pensar o que seria essa obediência e essa resignação. E aí eu não vou trazer exemplos meus, vou trazer exemplos de pessoas que vocês conhecem. Maria e Francisco de Assis, para começar. Maria, pela sua resignação, quando ela diz ao anjo Gabriel: eis-me, Senhor, aqui sua serva, fazei em mim conforme a sua vontade. A gente lembra dessa passagem? Por que ela disse isso ao anjo? O que estava acontecendo nesse momento na vida dela? Exatamente. Ela estava recebendo a notícia de que ela seria a mãe de Jesus. E naquele momento, só um coração profundamente resignado era capaz de dizer algo tão profundo: fazei-me em mim segundo a sua vontade. Então, a primeira coisa que a resignação, vamos começar ao contrário do proposto por Lázaro, pela resignação, porque a resignação nos fala de um coração, nos fala do sentimento. Não há como ser resignado aqui, na mente. Preciso me envolver. Passei por a morte de alguém que eu amo demais. Eu preciso de quê? De resignação. Eu preciso entender o que está acontecendo. Aquilo aconteceu abruptamente, me dilacerou, me arrancou. E agora? Como é que eu recupero? Foi demitido de um emprego que eu estou há anos. Aquilo era o sustento da minha casa, só tinha eu trabalhando, e eu tenho tantos filhos. O que eu preciso nessa hora? Resignação. Entender. E aí Lázaro vai nos dizer que a resignação é um consentimento do coração. Eu preciso consentir aqui dentro. Não é aqui. Não é a lógica. A gente fala muito da razão, né? Porque o homem tem a razão, a inteligência, e ele está no topo da cadeia, né? Porque, mediante os outros reinos, nós somos o topo da cadeia, sim. Mas eu não vivo só de inteligência. Se eu não tiver um coração ensinável, esquece. Vou bater o tempo todo de frente com Deus. Ainda vou achar que eu sei mais do que ele. Quem é que se identifica? Só eu? A gente bate de frente, e bate mesmo, e diz assim: eu sei mais do que você, eu teria dado outra solução. Por quê? Porque muitas das vezes nós não estamos com o coração suficientemente ensinável. Isso é resignação. É aquele coração que acolhe o que acontece. Mas para que eu acolha, eu preciso estar aberto para isso. E o que me traz a abertura? Por isso que eu disse, não existe resignação sem obediência. Eu preciso entender aqui. A obediência, sim, passa pela razão. Alguém verdadeiramente obediente é aquele que entendeu por que ele está fazendo aquilo. Por que eu coloco a garrafa lá para fluidificar? Por que tem o passe depois da reunião? A gente tem que se questionar. Eu não posso obedecer cegamente. Não deveria. E às vezes a gente obedece, né? E aí a gente se frustra. Porque a obediência, ela vem, como Lázaro diz, pelo consentimento dessa inteligência, da racionalidade. Então, eu só posso obedecer aquilo que verdadeiramente eu entendo. Não pode ser cegamente. Você chega para uma criança de 6, 7 anos de idade, meu sobrinho, ele me questiona. Mas tia, por quê que eu tenho que fazer isso aqui? Uma vez, num domingo, cheguei eu para fazer a lição com ele. Minha irmã me deu essa missão.
olha, eu vou precisar sair, e ele tem uma lição para fazer da escola. Ele precisa deixar pronto hoje. Eu falei, tá bom, vou fazer com ele. Ele, tia, isso é um absurdo. É o meu dia de folga. Eu tenho que fazer a lição? E aí eu tive que sentar e explicar por que aquilo era importante. E aí, quando ele entendeu, ele obedeceu para fazer. Enquanto ele não entendeu, ele não sentou. Então, a gente precisa entender que para obedecer, eu preciso compreender. Compreender o que está envolvido com aquilo ali. Não é simplesmente ir. Deus não quer que a gente obedeça por obedecer. Você não é manada, você não é gado, você não é uma coisa que encurralou e vai ali, não. Para que você tem o livre-arbítrio? Para que você possa entender, questionar e se perguntar, isso aqui faz sentido para mim? Se não faz sentido, eu não vou fazer. Se uma criança da idade dele, com 7 anos de idade, me questionou, a gente deveria questionar. Mas por que muitas das vezes a gente faz as coisas e depois se arrepende ou depois cai em situações que a gente não deveria? Porque a gente sequer questionou. Simplesmente foi. É o famoso deixa que a vida me leva. Não, alguém deve estar sabendo para onde isso está indo, eu só vou. E aí, às vezes, no trabalho, por exemplo, você pega uma ordem, tem que fazer isso aqui. Mas se você não entender, você deveria perguntar. Porque não é só a execução. A obediência passa pelo raciocínio, passa pela razão. E o crivo da razão, lembra o que Kardec já nos ensinou? A fé precisa ser raciocinada. Não é simplesmente obedecer. É para que eu estou obedecendo e por quê? O que isso vai fazer na minha vida? Vai causar o quê? Senão não tem diferença entre a doutrina espírita e qualquer outra doutrina cristã. Se eu não abrir espaço interno para que eu possa questionar, saber, inquirir, entender. E a obediência fala muito de Francisco de Assis. Por quê? Quando ele diz na oração, Senhor, fazei-me de mim um instrumento da sua paz. Isso é obediência. Porque ele entendeu que aquela vida que ele estava levando não ia levá-lo para um bom caminho. Então, ele resolve obedecer à mãe e entender que para que ele mudasse a vida dele, ele precisava seguir um outro rumo. Aquela vida de esbórnia, aquela vida de jovem, cheia de prazeres, não ia conduzi-lo para o caminho que ele precisava seguir. Mas passou por um consentimento interno, um consentimento da razão. Então, só esses 2 exemplos já nos dá conta do que são essas 2 virtudes que nós precisamos trabalhar. Nós não somos Francisco de Assis e nem Maria. Mas, igualmente aos 2, nós somos espíritos imortais em evolução. Para chegar a um Francisco de Assis, eu preciso passar por essas etapas. O problema é que a gente olha para Jesus, ou olha para qualquer outro avatar da história, e acha que eles já nasceram assim. A gente não entende que eles fizeram um processo igual ao nosso. Vocês imaginam Jesus errando? Respondendo à mãe? Pois é, mas ele passou por isso. E ele certamente fez. Só que quando a gente olha para ele agora, o que a gente olha? O que a gente vê? Um espírito puro. Então eu não consigo conceber uma imperfeição, porque o que eu vejo agora já está posto. Só que lembra, Deus criou todos como? Simples e ignorantes. Será que Jesus pulou a fila?
Ele não passou por essa etapa. Ignorância não tem, ele já nasceu pronto. Não, gente, não é assim. São milênios à nossa frente, mas nós precisamos entender que esse espírito viveu um processo evolutivo igualzinho nosso, encarnando, reencarnando, errando, voltando, a mesma coisa, senão ele não seria o nosso guia. Ora, se ele não soubesse como me ensinar na minha imperfeição, então a doutrina está toda errada. Posso rasgar o evangelho e jogar fora, porque ele não é o meu guia. Um guia sabe o caminho. Se eu vou agora para a Espanha e eu contrato um guia, é porque ele sabe o caminho e eu não sei. Nunca fui à Espanha. Nessa encarnação, não. Então, preciso de um guia. Eu até sei falar o idioma, mas se eu não tiver um guia, e aí? Não vou conseguir chegar onde eu preciso chegar. Não entendo da cidade. Preciso ter algo escrito, um mapa, alguém para me ajudar, senão vou me perder. Mesmo que eu consiga falar o idioma, mesmo que eu tenha alguma facilidade em entender e dialogar, preciso de um guia. Então, o guia é aquele que sabe o caminho. Como é que ele vai saber o caminho se ele não tivesse percorrido? Não tem lógica. Então, por isso, a doutrina é raciocínio. Por isso, o primeiro pilar é filosófico, porque eu preciso pensar, refletir. Então, a obediência ela vai passar pelo crivo da razão. Mas a resignação precisa de um coração ensinável. Será que o nosso coração é ensinável? Quantas vezes dentro da casa espírita a gente não entende o que está sendo dito e a gente não aceita? E a aceitação tem a ver com sentir. Sabiam disso? Eu não aceito só aqui, eu aceito aqui. Porque eu posso até dizer para você, não, eu aceito o que você falou, mas se aqui dentro eu não estou aceitando, nada vai funcionar. Já perceberam isso? Quantas vezes a gente fala uma coisa com a boca, mas internamente o seu sentimento está dizendo, não, isso aqui não estou de acordo, isso aqui não está bom, isso aqui não está correto, eu não sou a favor. E você com a boca está dizendo, não, eu vou fazer, sim. Mas aqui dentro, aí você fala assim, poxa, eu falei para o fulano que eu ia com ele, mas não sei, eu não estou com vontade, não sei, tem alguma coisa estranha, estou incomodada com aquela situação, é porque não é para ser feito. Só que o que a gente costuma fazer? Manda o coração calar a boca e segue a cabeça. Aí o que a gente faz? Bate com a cabeça. Porque na hora de resolver, nem sempre a razão vai te tirar daquele lugar. Vai ser o sentimento. Tem uma frase boa que diz assim: tudo que te leva para um abismo não é o que vai te resgatar de lá. Não é. Você vai precisar de outros recursos. Então, achar assim, não, mas eu sou muito inteligente, eu sei muito, eu estou no topo da cadeia. Sim, estou no topo da cadeia, e daí? Não é à toa que nós viemos dos outros reinos. Lembram disso? Pois é, nós viemos dos outros reinos. Nós estagiamos lá como princípio inteligente. Para quê? Para que a gente soubesse aqui agora, usando um corpo físico, o que eu aprendi lá. E onde é que eu aprendi a sentir? Lá nos vegetais. Eu não aprendi com os mamíferos, eu aprendi antes. E quando eu cheguei nos mamíferos, aí eu só coloquei isso em ação. A gente levaria horas falando sobre isso. Porque isso é a nossa evolução. A gente às vezes acha que já nasceu hominal.
Não, você estagiou. Ou você acha que o seu corpo opera como? Como é que ele faz todo o processo de digestão, de transição de sangue, e passa sangue para lá, sangue para cá, distribui um lado, distribui o outro. Como é que você acha que o seu corpo funciona? Você aprendeu isso aonde? Isso está automático por quê? Porque você estagiou antes, num reinos diferentes deste, para que você pudesse manipular o corpo sem precisar mandar. Você precisa mandar o coração bater? O estômago funcionar? Conscientemente, não. Mas você o preparou. E toda essa homeostase você faz antes, você aprende antes. Por isso nós estamos no topo da cadeia. Porque para eu chegar a um corpo, eu precisei evoluir espiritualmente para chegar nesse corpo. Isso é doutrina espírita, gente. Não me olhe com essa cara. Eu estou falando de espiritismo. Isso é doutrina espírita. Então, quando a gente entende que para eu chegar lá onde Jesus está, não vamos botar Jesus, não, vamos botar Francisco de Assis, para dar um. Para chegar em Francisco de Assis, eu vou ter que fazer o mesmo processo evolutivo. E agora eu não vou precisar mais aprender como que eu faço o pulmão, fazer todas as operações que ele precisa fazer para eu respirar. Agora eu preciso aprender outras coisas que dizem respeito ao quê? A moralidade. E é isso que vai me levar lá na frente. Mas sem obedecer e sem me resignar. Eu vou e volto do mesmo jeito. Sabe aquela coisa bate e rebate? Aquele voo que você vai num dia só e volta? Né? Aquele voo ida e volta. Eu vou e volto e continuo na mesma situação. Por quê? Porque não tem obediência. Vamos citar outro exemplo? Adão. Por que Adão bateu cabeça? E é aí que começa a nossa história, vamos dizer assim, não é? Por que Adão bateu cabeça? Desobediência. Desobediência. Isso explica o motivo pelo qual a gente sofre. A gente sofre por desobedecer. Eu não obedeço a lei, não entendo. Primeiro eu não entendo, depois eu desobedeço mesmo, porque eu acho que eu sei mais. Afinal de contas, eu estou no topo da cadeia. Então, eu devo saber alguma coisa melhor do que os outros. E aí a gente vai nessa arrogância, o coração não toma partido, não quer saber, não é um coração ensinável, até que um dia a vida te pega e fala assim, ó, é agora ou agora. Senta aí que a gente vai conversar. Aí vem uma situaçãozinha, às vezes grande, às vezes pequena. Às vezes pela dor, às vezes não. Nem sempre é pela dor. Às vezes vem pelo amor também. Que faz você mudar todo o rumo da sua história. E aí você descobre que você precisa de obediência e resignação. Já viveram isso? É aquele momento que você fala, e agora? Faço o quê? Já tentei isso, já tentei aquilo, já fui desse jeito, daquele outro, já fui para a direita, já fui para a esquerda, já fui para a frente. O que eu faço? É aquele momento que Francisco de Assis gostava de dizer que ele estava na mão de Deus, literalmente. Porque é aquele momento que a gente pode pensar e ler o que a gente quiser. Se a gente não abrir o coração para ouvir, não tem saída. A princípio. Porque a gente olha e só vê uma parede. Como é que eu saio daqui? Todos nós já vivemos isso. Nas mais variadas situações, não é? Mas o que é mais importante? Aprender a lição.
não é sair dela, é aprender com ela. Porque se você não aprender com ela, ela volta. Sabia que ela volta? Pois é, ela volta. Na minha vida ela volta. Não sei na de vocês, mas ela volta. Volta. Às vezes com a mesma pessoa. Que coisa, né? Não muda nem de pessoa. Volta. Volta. Para a gente poder aprender. Aprender a obedecer e ser resignado. Não é porque Deus quer que a gente faça sem que a gente saiba os motivos. Mas é porque aquele caminho é o melhor. Aquele caminho é o melhor. E às vezes a gente não escuta. Aí ele nos dá a mediunidade, nos dá a intuição, e a gente não está nem aí. Não vai por ali, não desce essa rua, não vai com essa pessoa, não vai nesse lugar. Você teima e vai. Qual o nome disso? Desobediência. Você está sendo desobediente. Você acha que você só é desobediente nas coisas grandes, né? Não, a gente é nas pequenininhas. Do dia a dia. Espiritualidade fala, mentor fala, um amigo fala, o livro fala. Você abre na página, ao acaso, o livro fala. Aí você fala, não, isso aqui não é para mim, isso aqui deve ser para a Rosa. Para mim, não é. Pessoas têm, a gente chega no centro espírita e acha que a mensagem é para o nosso marido, é para nossa esposa, não é para mim. Ora, quem está sentado no banco? É quem você está pensando ou é você? Adivinha para quem é? Só pode ser para você. Mas a gente quer doutrinar e ensinar o outro tem que obedecer. Mas e eu? Eu entro aonde? Nessa história. Então, Lázaro vai nos fazendo esse convite. Ele vai dizendo que não tem como um coração de uma pessoa covarde ser resignado, nem de uma pessoa egoísta e orgulhosa ser obediente. Então, o que nos impede de obedecer? Adivinha? O orgulho e o egoísmo. Por que orgulho? Porque a gente acha que sabe muito. A gente se torna espírita, às vezes, e quer dar sermão no colega que não é espírita. Ora, mas aonde é que está escrito na doutrina que você tem que fazer isso? Em lugar nenhum. Mas você acha que tem. Que agora você sabe muito. Agora você sabe muito mais do que aquela pessoa. Será que isso conta? Talvez, e só talvez, se ela tiver um coração mais ensinável, ela pode te ensinar algumas coisas que a doutrina não foi capaz de te ensinar. Porque isso tem a ver com sentir. Às vezes você está na arrogância do saber e aquela pessoa que não sabe que existe mundo espiritual, que não sabe que é um espírito imortal, tem um coração ensinável. E vive algo completamente diferente. Você fica assim, meu Deus, como é que aquela pessoa passou por isso, por isso, por isso? Eu não passava pela metade, mesmo sendo espírita. Pois é. Qual é a régua, então? Quando você chegar lá, vão perguntar se você é espírita? Eles não estão preocupados com isso. Eles querem saber se a gente está obedecendo. O caminho que a gente vai escolher para obedecer é com a gente. Eu tenho um amigo judeu. E vocês sabem que para o judeu, Jesus é só mais um. Né? E ele é só mais um mesmo. No máximo, eles consideram Jesus como um bom homem. E eu nunca conheci alguém com um coração tão ensinável. Tão ensinável. Então, não tem a ver com a religião que a gente abraça. Tem a ver com a capacidade que a gente tem de se abrir para receber aquilo que vem de Deus.
É isso que faz a diferença. Porque eu posso estar desencarnando agora, o meu mentor está do meu lado e eu estar brigando com ele, por que ele está me levando agora? É o cúmulo da desobediência, né? Mas a gente deve fazer. Ou vocês acham que não? Frequenta uma mesa mediúnica que você vai descobrir que tem. Porque a gente acha que sabe mais. Acha que sabe o que é melhor. Acha que sabe daquele jeito vai ser o melhor caminho. E nem sempre a gente sabe. Claro, a gente vai fazer escolhas, óbvio. E eu vou tentar escolher aquilo que, para mim, na minha visão, naquilo que eu estou conseguindo enxergar, vai ser o melhor para mim. Mas aí, se eu quebro a cara lá na frente, eu não tenho a quem culpar, né? Foi eu que escolhi, mas a gente sempre inventa alguém, já repararam? Alguém tem a culpa, porque eu não escolhi isso sozinho. Nós somos tão desobedientes que às vezes coisas simples do dia a dia. Você vai ao médico, o médico fala, olha, você precisa parar de comer açúcar. Aí você fala assim, mas eu gosto de bolo, né? Eu gosto de umas coisinhas doces. Vai ser meio difícil. Não, mas você precisa parar, porque se você não parar, vai dar problema. Você precisa parar de fumar. E a pessoa está ali, e nada de parar de fumar. E por aí vai, a gente poderia ficar aqui horas falando, não? Isso é obediência? Então, a obediência não tem só a ver com o pai. Nós desobedecemos a regras simples. Gente, regra de trânsito. A gente simplesmente acha que pode ir na contramão em qualquer lugar, passar o sinal e está tudo bem, vai dar bom. Até o dia que não dá. Então, nós não precisamos ir muito longe para a gente chegar à conclusão que somos desobedientes. Não sou só eu. Todos nós somos desobedientes, profundamente desobedientes. Resignado, então, nem se fala. Porque deu uma tropeçada, pronto, já deu ruim. Então, a gente precisa começar a entender. Se eu quero ser obediente, lembra que Jesus ensinou? Se fores fiel no pouco, serás no muito. Se eu quero treinar a obediência, eu preciso começar pelas mínimas coisas. É o mínimo. Para que eu possa chegar lá. Ou vocês acham que Jesus chega numa obediência dessa envergadura, fazendo tudo do jeito que ele acha que tem que fazer? Não. Ele começou a obedecer desde as pequenas coisas. Senão você não chega. Isso vale para tudo. Então a gente não pode achar, não, vou viver essa encarnação como eu acho que devo. Lá na frente eu vejo como é que eu vou fazer. Ora. E aí, quando é que começa? É igual a dieta, né? Que a gente está sempre deixando para segunda. Era para ter começado nessa segunda, ontem, mas não. Eu vou deixar para a próxima, porque vai ter uma festa agora, eu quero muito ir. A gente faz isso com coisas pequenas. E aí chega na hora da lei de Deus, a gente acha que a gente vai ser obediente? Se a gente não está treinando esse coração para obedecer, para ser resignado? Aí quando vem uma onda grande, que leva você a caixote, você fala assim, agora, o que eu faço? Você não está treinando. É como alguém querer surfar, ele pega a prancha hoje, acha que ele vai entrar no mar e vai surfar? Não vai. Se ele não treinar, se ele não entender a maré, o percurso que o mar está fazendo, como aquilo está puxando, como ele vem para a arrebentação, como ele faz, ele não vai surfar. Não é assim. Assim também a vida espiritual. Como é que eu vou viver uma vida feliz e plena se nas mínimas coisas eu estou desobedecendo? Eu não faço nem para mim. Então, quando a gente se deixa
nessa desobediência, nessa desordem, a espiritualidade tem muito mais trabalho conosco. Dá até pena de mentor espiritual, gente, porque a gente dá muito trabalho. Porque a gente não entende, não escuta, não quer saber. A gente bate o pé, aí a gente acha que sabe. E, de novo, a gente está fazendo. E é complicado. Porque os recursos vêm para todos nós. Mas se você não está aberto a receber o recurso, como é que o recurso vai chegar? É como alguém que quer te entregar um presente lindo, maravilhoso. Aí ele fala, vem, me encontra que eu quero te entregar um presente. Você nunca vai. Você vai receber o presente? É igual, gente. Mesma coisa. Às vezes a gente quer botar o estudo, e eu faço questão sempre de dizer isso, lá em cima, num nível muito filosófico, muito técnico. A gente pode abordar assim. Mas não precisa. É só olhar para a nossa vida. A obediência e a resignação está todo dia. É você ver o ônibus passar e você está atrasado para chegar no trabalho, você tem que ser resignado nesse momento. Então você vai começar a xingar todo mundo, ficar danado da vida, porque você está atrasado. Você tem ou não tem que ser resignado? Entrou naquele metrô, que você não entrou. Alguém te colocou lá dentro. Você não entrou. Alguém colocou você lá. Com muita gentileza, né? Para você ir de uma vez só. E você tem que ser resignado nesse momento. Momento de exercício. Porque tem vezes que você está por aqui, com um monte de problema, e a criatura está do seu lado, ouvindo um funk dentro do metrô, com aquilo lotado. Então não é a nossa vida, não é assim? E aí você acha que nessa hora você não precisa de resignação, de paciência. É no dia a dia. Evangelho é uma vida. Evangelho não é isso aqui. Isso aqui é só um lembrete, para a gente não esquecer. Evangelho é o Cristo. Pensa nisso. Olha para a vida dele, para a conduta dele. Evangelho é ele. Porque se eu queimar tudo isso, eu tenho uma vida. É o exemplo. É como viver. É por isso que ele entendia as nossas questões e usava exemplos cotidianos. Por quê? Porque está na nossa vida. Não está no livro. Não está na literatura. Mas eu já li não sei quantos livros da doutrina. Ótimo, continue lendo. Estudar é muito importante. Mas sem a prática, não vai resolver. Porque na hora de obedecer e ser resignado, eu tenho que praticar. Senão eu vou querer bater naquele cara do meu lado do metrô, porque a minha vida está um problema e ele resolveu botar um funk no meu ouvido naquela hora. Nem todo dia a gente está de bom humor, não é assim? E quando a gente não está? Aí é aquele dia que você fala assim, hoje eu acordei, né, para receber tudo aquilo que a vida quer me ensinar. Você tem que usar o dobro. Agora, se você nunca exercitou, é como alguém que vai querer entrar no mar, como eu falei. Não vai dar bom. O mar vai jogar ele tantas vezes na areia, não vai dar certo. Porque não tem treino. Se não tem treino, não tem como a gente colocar isso em prática. O Emmanuel vai dizer disciplina, 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 disciplina. Chico queria saber qual era a receita. Ele só disse isso. Disciplina, 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 disciplina. Não tem outra, não tem uma varinha de condão que vai levar a gente. O mentor não vai pegar uma aura, te envolver, fazer você levitar e te tirar daquela situação. Ele até poderia, mas ele não deve fazer isso. Porque ele derroga uma lei que é imutável, que é o livre-arbítrio. Ele não tem autorização para fazer isso. Mesmo que ele quisesse, ele não pode.
porque ele precisa respeitar as nossas escolhas. Se eu vou ser obediente, eu tenho que ser obediente por mim, e não porque o mentor foi obediente. Não tem transferência de obediência. Então, meus amigos, a gente precisa começar agora. Agora. Porque a gente fica assim, não, o planeta de regeneração, o planeta de regeneração. A gente vai ficar assim até quando? Até quando a gente vai achar que o planeta de regeneração vai ser sei lá quando? Até quando? Se a gente não começar agora, como é que regenera? Como é que renova? Se eu não obedeço agora, vou deixar para a próxima? Vai acumular. Então, seguir Jesus não é algo mirabolante. É fazer o simples. O que precisa ser feito. Obedecer aquilo que já está posto. Devo e posso questionar. Devo e posso questionar. Sim, eu não posso sair obedecendo sem entender o que está acontecendo aqui. Mas eu também preciso ter um coração ensinável, aberto a receber a resposta. Porque às vezes Deus manda a resposta e a gente não gosta. Só às vezes a gente não gosta. Então, quando Ele mandar a resposta, eu preciso ter um coração ensinável, resignado, para entender. Sim, esse é o percurso que eu preciso fazer agora. Então, que Jesus possa nos ajudar a cumprir só essas duas coisas: obediência e resignação. Duas coisas simples. Quando a gente começa a querer exercitar essa obediência em cada coisa que a gente faz. Por exemplo, eu tenho um horário, eu preciso obedecer. Né, Rosa? Então, meus queridos, muito obrigada pela atenção de todos. Que Jesus possa nos iluminar e que a gente comece a entender que a obediência e a resignação se faz no nosso dia a dia. Não são nas grandes coisas, são nas pequeninas mesmo. Está dado o recado. Muito bem dado. Bom, para aqueles que vão assistir pelo YouTube, né, a gente pede que curta, compartilhe, para que a doutrina, né, possa se espalhar e palestras tão importantes como essa possam ser ouvidas aí por outros que não estão aqui nesse momento. Obrigada.